Olha, viver mais é, sem dúvida, uma conquista incrível da nossa era. Mas, claro, com mais anos de vida, vem também novos desafios, né? Um dos mais silenciosos e que mais impactam o dia a dia é o risco de quedas. É um assunto que merece toda a nossa atenção. Vamos entender juntos como manter a firmeza e a segurança em qualquer idade. Agora, se prepara para esse número: 58,4 milhões. Essa é a projeção de brasileiros com mais de 65 anos até 2060. É um salto gigantesco. Isso mostra como a nossa população está envelhecendo rápido e como é urgente a gente conversar sobre qualidade de vida nessa fase. E a resposta para essa pergunta? Bom, é exatamente o coração da nossa conversa de hoje, o risco de quedas. E não se trata só de um acidente, não. É um evento bem complexo, com várias causas, mas, felizmente, com várias soluções que a gente pode colocar em prática. Então, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende o tamanho do problema. Depois, vamos investigar as causas, como o risco é avaliado por profissionais, o que dá para fazer para treinar em casa e, por fim, como adaptar o ambiente para ter máxima segurança. Pois é, queda não é só um tropeçãozinho, sabe? Elas são, na verdade, um problema sério de saúde pública. E as consequências vão muito além do susto do momento. Ok, falando de um jeito mais técnico, queda é quando alguém vai para o chão sem querer. Simples assim. Mas a palavra-chave aqui, gente, é multifatorial. O que isso quer dizer? Que várias coisas contribuem para que ela aconteça. E é justamente aí que mora a chance da gente prevenir. E não dá para subestimar a gravidade disso. Uma queda pode significar perder a autonomia, criar aquele medo de andar. Em casos mais sérios, leva a hospitalizações e pode até ser fatal. Prevenir, portanto, é fundamental para manter a independência e a vida ativa. Tá, mas por que as pessoas caem, afinal? Entender a raiz do problema é o primeiro passo para uma prevenção que realmente funciona. E as razões geralmente se dividem em duas grandes categorias. Pense assim. De um lado, a gente tem os fatores de dentro, que são as mudanças no nosso próprio corpo. E do outro, os fatores de fora, os perigos que estão no ambiente. Uma queda, quase sempre, é resultado da interação perigosa entre esses dois lados. Quando a gente fala desses fatores de dentro, estamos falando de coisas que acontecem naturalmente com o tempo, sabe? A visão que já não é a mesma, uma certa fraqueza muscular, a dificuldade de equilíbrio, tudo isso faz parte do processo de envelhecer e pode aumentar o risco. Já os fatores de fora são os perigos no ambiente. E aqui vem a boa notícia: a maioria deles a gente consegue mudar. É aquele tapete solto na sala, o corredor meio escuro, o fio passando no meio do caminho, o sapato que não firma no pé. São armadilhas que podemos desmontar. Bom, se o risco tem tantas causas, como é que se mede isso? É aí que entram os profissionais, como os fisioterapeutas. Eles usam testes específicos já padronizados para fazer uma avaliação bem precisa e objetiva. E uma das ferramentas mais importantes que eles usam é um teste com o nome em inglês, Timed Up and Go, ou, para facilitar, TUG. Ele é super rápido, simples de fazer e dá informações valiosíssimas sobre a mobilidade e o equilíbrio da pessoa. É um teste que imita uma coisa que a gente faz todo dia. A pessoa simplesmente levanta da cadeira, anda 3 metros, vira, volta e senta de novo. O segredo está em cronometrar quanto tempo leva para fazer todo esse percurso. E o tempo que a pessoa leva diz muita coisa. Se for menos de 10 segundos, ótimo, o risco é baixo. Entre 11 e 20 segundos já acende uma luz amarela, um risco moderado. Agora, se passar de 20 segundos, o risco é alto e precisa de atenção e intervenção. Ok, risco avaliado. E agora? O que fazer? Agora vem a parte boa. A ação. Um plano de treino focado em força e equilíbrio que dá para fazer em casa mesmo, no conforto e na segurança do lar. E o melhor, não precisa de nada chique nem de academia. Uma simples cadeira, daquelas firmes que todo mundo tem em casa, pode ser a melhor parceira de treino que existe. Vamos começar com o agachamento parcial. Ele é essencial para dar força para as pernas. Usando a cadeira como apoio, o movimento é super seguro. A ideia é só encostar de leve no assento e já subir de novo, sem descansar o peso ali. Outro exercício ótimo é a elevação de calcanhares. Esse aqui fortalece os tornozelos, que são a base da nossa estabilidade, né? Dá para fazer sentado ou em pé, sempre com o apoio por perto. E para treinar o equilíbrio na veia, nada melhor do que tentar ficar num pé só. O desafio é segurar a posição por uns 20 a 30 segundos, mas olha, sempre com a cadeira por perto para dar aquela segurança caso precise. Mas olha só, não adianta só fortalecer o corpo, né?
A outra metade do trabalho, tão importante quanto, é deixar o ambiente seguro. É a combinação dessas duas coisas que realmente funciona e traz tranquilidade. Então, aqui vai um checklist prático, com coisas simples que fazem uma diferença enorme. Tirar aquele tapetinho escorregadio, colocar uma luz melhor no corredor, instalar barra de apoio no banheiro. Cada item dessa lista diminui e muito a chance de uma queda acontecer em casa. No fim das contas, a lógica é essa. Um corpo mais forte e uma casa mais segura trazem mais controle. E com o controle, vem a confiança para se movimentar sem medo, com liberdade. É isso que todo mundo quer, né? E não precisa virar a casa de cabeça para baixo de um dia para o outro. A prevenção começa com um pequeno passo. Então a pergunta que fica é: qual vai ser a primeira pequena mudança para garantir um amanhã com muito mais estabilidade?